Aluno Tarcísio de Oliveira Santos, do Polo São Paulo, Lapa, RA 1733106-5, o nome do programa: Igreja em Comunicação Hoje. Igreja em Comunicação Hoje. Olá, comunidade cristã! Começa agora o podcast Igreja em Comunicação Hoje. O nosso entrevistado é Miguel Tayar. Miguel Tayar é arquiteto e ele é o responsável por comunicação e sócio da Colmeia Lab. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Miguel, que está na cidade de São Paulo, no bairro da Moca. Miguel, eu gostaria que você pudesse nos falar primeiramente sobre a sua comunidade de fé, a São Miguel Arcanjo aqui na Moca, e de que maneira essa história da comunidade, da igreja, se relaciona com a sua própria experiência de vida. Bom, a São Miguel Arcanjo, a história é até mais do que a vida, porque ela foi fundada pelo meu tataravô, se eu não me engano, Miguel Aliano, que veio da Itália num barquinho e, temendo pela sua vida, numa oração, falou que se chegasse com vida no Brasil, inauguraria uma igreja em nome de São Miguel. E até por conta disso, minha mãe me batizou de Miguel também, pela relação também com, não com ele, mas enfim, com vários Miguéis. Ela teve um tio Miguel, enfim, é um nome comum na família. Então, na verdade, a história vem já disso. E depois de criança, quase a vida inteira, indo na comunidade, às missas de domingo, nas festividades, missa de Natal, enfim, desde criancinha fui batizado lá, primeira comunhão. Então, uma história até maior do que a vida, né? E me fala, Miguel, você está com qual idade? 26 anos. Miguel, você trabalhando a arquitetura, inclusive a arquitetura eclesial, dentro da sua trajetória, e dentro dessa comunidade da São Miguel, das peculiaridades dessa igreja, que é muito pequena, muito simples, inclusive, eu gostaria que você me falasse, a partir desse seu olhar da comunicação interna como linguagem, uma linguagem visual inclusive, né, sobre a reunião que aconteceu há poucos meses com os representantes da Arquidiocese de São Paulo sobre um projeto de reforma ou mesmo construção, e nesse projeto de construção, inclusive com a demolição do atual prédio da igreja, que comentasse sobre a forma como foi apresentada essa proposta à comunidade. Você esteve presente, eu estava lá também, e sentimos uma tensão nessa reunião, especialmente no momento final da reunião, onde teve uma discussão, inclusive, muito séria, muito acalorada. A partir desse seu olhar, da sua experiência, você poderia comentar se a forma como foi transmitida essa reforma ou construção de uma nova igreja perante a comunidade foi a maneira mais adequada de se fazer isso? Eu acho particularmente que foi. Eu acho que a questão daquele atrito, da tensão que realmente existiu é inegável, até teve bate-boca até no dia, inclusive, né? Em parte é porque a arquitetura gera esse tipo de diálogo, a arquitetura comunica, e relacionado à igreja ainda, que o pessoal ainda tem muito uma noção da igreja como uma arquitetura tradicional, que não se produz muito mais hoje em dia, há pessoas que têm uma certa resistência. Então, para esse tipo de diálogo, eu acho que qualquer abordagem de comunicação que a arquidiocese tivesse traria problemas com algumas pessoas. Eles estão propondo uma arquitetura um pouco mais contemporânea, mas ainda mantendo características do próprio culto,
da simbologia cristã e, enfim, e tentando na arquitetura trazer uma coisa mais contemporânea, mas há sempre uma certa resistência. Acho que foi mais por conta disso e não pela abordagem exatamente, foi pela comunicação da arquitetura e não pela comunicação da arquidiocese à resistência de algumas pessoas. Nós sabemos como é importante uma unidade nas formas de comunicação. E a comunidade de São Miguel Arcanjo é muito peculiar em relação a essa questão, no meu ponto de vista. Porque é uma comunidade que tem um site de grande visibilidade, que é o site do Arcanjo, onde essa visibilidade alcança muitas vezes dezenas de milhares de pessoas no Brasil. Uma parte disso devido, claro, ao trabalho do Padre Júlio Lancelotti, que é muito conhecido. E, no entanto, a igreja é uma igreja muito pequena, onde cabem sentadas ali cerca de 100, 150 pessoas. Então, se você pudesse comentar essa questão na São Miguel, de uma comunicação interna e uma outra comunicação muito diferente, que é a comunicação externa. É um contraste que é comum do nosso tempo, né? O curso, o Colmeia Lab, o meu trabalho, por exemplo, eu dou aula para 6 alunos por turma. E no nosso Instagram, que é a nossa principal rede social, a gente tem mais de 3 mil seguidores. Então, essa dualidade é comum da vida contemporânea, eu acho. Então, a igreja, São Miguel Arcanjo, que é uma comunidade super pequenininha, lá dentro deve caber umas 200 pessoas, quando muito, apertado. Nas redes sociais tem um alcance das redes sociais. E pela figura do Padre Júlio também, pelo um trabalho de comunicação bem feito no site, acaba tendo um alcance ainda maior. Então, eu acho que é uma coisa que é do nosso tempo, que é comum e que a gente tem que saber lidar, porque é importante saber se adaptar a essa dualidade. E assim fechamos o primeiro bloco de Igreja em Comunicação Hoje. Igreja em Comunicação Hoje. Voltamos com Igreja em Comunicação Hoje. Miguel, de que maneira você poderia me falar que os jovens estão vendo a comunicação da igreja hoje? Eu acho que em um ponto ela é um pouco falha, porque para alguém que não está interessado em buscar a informação da comunidade cristã católica, não chega informação. Se você busca, a comunicação é boa, eu acho ela positiva, mas ela depende de que a pessoa esteja interessada. Ela acaba não aparecendo muito em resultados de busca no Google, nos primeiros resultados. Em propaganda de TV você mal vê, a não ser que você esteja vendo um canal especializado. Então, eu acho que nessa questão de, às vezes, aparecer para quem também não está procurando exatamente isso, ela é um pouco falha. Então, quem procura uma paz espiritual para a sua vida, uma mensagem positiva, de repente não encontra essa mensagem pela igreja através da internet, talvez porque os mecanismos de buscas com seus conceitos de trabalho de palavras-chave não trabalha esse conteúdo na plataforma, na forma como se deveria? Com certeza, inclusive o que apareceria antes seriam os coaches de hoje em dia, que está muito na moda, porque eles estão trabalhados muito mais, estão num trabalho mais engajado na questão da comunicação, e a igreja, que tem totalmente esses valores por si só, acaba deixando passar a chance de aparecer nesses resultados. E eu gostaria que você comentasse também sobre a transmissão da mensagem do Evangelho em relação às redes sociais, especialmente o WhatsApp e Instagram. Eu acho que são duas redes sociais diferentes. O WhatsApp tem uma comunicação mais pessoal, né? Você pode ou mandar uma mensagem direta para uma pessoa. Então, às vezes era para ter um grupo da comunidade, um grupo grande do WhatsApp com todas as pessoas da comunidade, onde o padre estaria nesse grupo, claramente, para passar, às vezes, uma mensagem do evangelho, ou alguém precisando poderia mandar uma mensagem diretamente para o padre, para alguma coisa mais pessoal, enfim. Às vezes combinar uma data de casamento, algum evento assim. Já o Instagram, ele por si só visa ser mais global, você quer mais postar uma imagem que gere um impacto. Então poderia, às vezes, diariamente postar uma imagem com uma mensagem do evangelho, uma imagem que combine, né, entre si, imagem e texto. Então são duas redes sociais diferentes, mas que podem passar uma imagem da igreja também. E para aproveitar,
Você teve, Miguel, uma prática durante um tempo, você trabalhou num dos grandes escritórios de arquitetura eclesial aqui em São Paulo. Se você pudesse comentar para a gente um pouco sobre essa linguagem da arquitetura de hoje, a linguagem da arquitetura do século XX e XXI, presente nas igrejas. A comunicação da arquitetura, você diz, para a igreja. Então, também entrava um pouco naquela questão que a gente comentou da apresentação da arquidiocese. O escritório Adro, com o Toninho, né, o Antônio, o chefe do escritório, ele algumas vezes enfrentou também esses problemas que eu vi naquele dia do representante da arquidiocese, de tentar propor uma arquitetura de hoje em dia, mas mantendo simbologia, mantendo o culto da missa, mas tinha resistência dependendo. Então, até nas páginas de Facebook vinham pessoas de outros estados agredir as imagens que divulgavam, falando, nossa, isso não é igreja, isso você tinha que ser excomungado, coisa assim, para propor uma arquitetura diferente. Então, a arquitetura sofre pela sua comunicação e no quesito da igreja, ela sofre ainda mais porque as pessoas têm essa noção de ser algo que tem que ser, obrigatoriamente, uma arquitetura tradicional, tem que ter colunas antigas, o pessoal tem essa imagem ainda, e não necessariamente. Não que um seja ruim nem o outro, mas podem existir os dois. E daí nas redes sociais é importante também tentar integrar essa mensagem. E assim nós finalizamos Igreja em Comunicação hoje. Muito obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Até a próxima. Igreja em Comunicação hoje.